Capítulo 291. A visão permanece inabalável. Onde está a força principal do exército draconídeo agora? Perguntou Sun. A pouco mais de 30 quilômetros de distância, no Canyon Blackstone, há mais de 2 milhões de soldados estacionados lá, respondeu a equipe, entregando um relatório. Sun pegou o relatório e viu que ele detalhava as batalhas entre as forças da Aliança Estelar e o Plano Shiga ao longo dos anos. Além do Império Draconídeo, a Torre Blackthorn também havia estacionado 12 torres feiticeiras, 30 colossos Blackthorn e mais de 500 mil marionetes autômatos no Plano Shiga. Na guerra de quase uma década, ambos os lados sofreram perdas, principalmente entre suas tropas terrestres, e nenhuma de suas torres feiticeiras foi danificada. A maior perda ocorreu recentemente, quando as forças do Plano Shiga apoiavam o Plano Ulan, resultando na perda de 4 torres feiticeiras e 25 colossos Blackthorn, danificando severamente sua essência. Com a queda do Plano Ulan, as forças do Plano Shiga perderam o ímpeto e não pressionaram mais tão agressivamente quanto antes, visando aniquilar a Aliança Estelar. Em vez disso, recuaram gradualmente, adotando uma postura defensiva. Sun podia adivinhar as intenções do Plano Shiga. Com o exemplo da derrota do Plano Ulan, o único pensamento do Plano Shiga agora era provavelmente resistir à ofensiva da Aliança Estelar e resistir até que o quartel-general da Torre Blackthorn pudesse enviar reforços. Entregando o relatório a Lise, Sun esperou que ela terminasse de ler antes de dizer: "A próxima guerra estará sob seu comando." Com as construções de guerra da Aliança Estelar agora dominando completamente o Plano Shiga, e suas tropas terrestres também em vantagem, o resultado desta guerra não estava mais em dúvida. A única questão era quanto tempo levaria para a Aliança Estelar conquistar o Plano Shiga. Devido à guerra, a velocidade de cultivo de Sun havia diminuído consideravelmente ao longo dos anos, e ele planejava se concentrar mais em seu cultivo no futuro. Expandir territórios e fortalecer a Aliança Estelar eram importantes, mas seu próprio desenvolvimento como controlador era igualmente crucial. A ascensão da Aliança Estelar ao nível de forças de feiticeiros de segunda categoria dependia não apenas de sua força, mas também de seu potencial avanço para o posto de feiticeiro espiritual verdadeiro. De volta ao topo da Torre do Feiticeiro da Luz Estelar, Sun estava sentado ao lado da fornalha elemental. Dentro da enorme fornalha, um líquido azul escuro agitava-se silenciosamente, emitindo uma tênue névoa azul visível a olho nu. Eram partículas de energia quase tangíveis. Todo o andar superior estava repleto de uma concentração extremamente alta de partículas de energia. A eficiência do cultivo em tal ambiente era evidente. De fato, após a construção da fornalha elemental simplificada, a eficiência do cultivo de Sun havia melhorado significativamente. Inicialmente, ele esperava que levasse pelo menos 300 anos para atingir o terceiro nível de cristalização, mas com a fornalha elemental simplificada, ele tinha certeza de que conseguiria esse avanço em 300 anos. Limpando sua mente de distrações, Sun concentrou seus pensamentos e iniciou seu cultivo silencioso. O tempo voou. Enquanto Sun se dedicava ao cultivo, ocasionalmente fazendo pausas para aprimorar as instalações da Torre Feiticeira Avançada, a guerra no Plano Shiga continuava. Diante das inúmeras torres feiticeiras aprimoradas da Aliança Estelar, as torres feiticeiras da Torre Blackthorn não eram páreo para elas. Mesmo com mais de 10 torres feiticeiras adicionais enviadas posteriormente pelo quartel-general da Torre Blackthorn, elas continuaram a recuar diante das formidáveis capacidades bélicas da Aliança Estelar. No ano de 2283 do calendário da Luz Estelar, as forças da Aliança Estelar e do Plano Shiga travaram uma grande batalha no Canyon Presa do Dragão, com uma força combinada de mais de 5 milhões de soldados e mais de 60 torres feiticeiras. A batalha durou meio mês e, no final, as forças do Plano Shiga foram completamente derrotadas, com suas torres feiticeiras destruídas e suas tropas terrestres sofrendo pesadas perdas. Após a batalha, descobriu-se que o Plano Shiga havia perdido 12 torres feiticeiras, todas as quais caíram nas mãos da Aliança Estelar.
As baixas dos autômatos fantoches ultrapassaram 100 mil, e as baixas do exército draconídeo, incluindo suas famílias, ultrapassaram 1 milhão. Após esta batalha, a Aliança Estelar rompeu a linha defensiva do Plano Shigo e começou a avançar para as áreas vizinhas, conquistando cidades e territórios. Mais de uma década depois, a Aliança Estelar havia capturado mais de 2/3 do Plano Shigo. No entanto, quando a Aliança Estelar estava prestes a lançar um ataque final para conquistar o território restante, descobriu que as forças do Plano Shigo haviam se retirado misteriosamente. O que está acontecendo? Sunan, ao receber a mensagem, correu para a sala do conselho e imediatamente pediu uma explicação a Lise. Lise respondeu com uma expressão peculiar. De acordo com nossas investigações, os feiticeiros, os construtos de guerra e as legiões autômatos do Plano Shigo desapareceram, juntamente com a realeza e a nobreza do Império Draconídeo, incluindo o exército draconídeo e suas famílias. Sunan arqueou uma sobrancelha e disse: então, o Plano Shigo agora está apenas com os fracos, doentes e idosos. Exatamente. Lise assentiu em concordância. Qual é o plano da Torre Blackthorn? Perguntou Sunan, um pouco confuso. Será que eles perceberam que não podem nos vencer, então desistiram do Plano Shigo? De repente, uma ideia lhe ocorreu, e ele disse: contate Fachardo e peça para ele ficar de olho no Plano Manro para ver se há algum sinal de exércitos draconídeos. Lise ficou momentaneamente surpresa, mas logo entendeu. Ela imediatamente se virou e deu a ordem. 3 dias depois, Fachardo enviou uma mensagem dizendo que um grande exército draconídeo havia sido descoberto no campo de batalha no Plano Manro. Como esperado, a Torre Blackthorn está planejando concentrar suas forças no Plano Manro e nos enfrentar lá. Lise conseguia entender as ações da Torre Blackthorn. Afinal, não importava como se olhasse, a conquista do Plano Shigo pela Aliança Estelar era uma certeza. Em vez de resistir teimosamente, era melhor preservar suas preciosas forças, transferi-las para o Plano Manro e reforçar as defesas de lá. A Torre Blackthorn está sendo bastante decisiva, riu Sunan. Já que eles estão voluntariamente entregando o Plano Shigo, também não seremos educados. Vamos mobilizar nossas forças e capturar rapidamente as cidades restantes. Lise assentiu e perguntou: e o Plano Manro? Com o aumento repentino das forças inimigas, precisamos remobilizar tropas para apoiar Fachardo. Vamos enviar tropas adicionais, concordou Sunan prontamente, e então perguntou sobre outro assunto. Como estão as outras forças de feiticeiros na batalha? Lise estendeu as mãos. É um impasse, com ambos os lados trocando golpes. A Aliança Azul Profundo expulsou o exército do espírito selvagem do aglomerado de planos do céu marinho e até contra-atacou no território do espírito selvagem, capturando 2 planos. Eles estão ligeiramente à frente. A Torre Celestial e a Selva Sangrenta estão em pé de igualdade. Nenhum dos lados pretende expandir o campo de batalha e continuam a lutar no plano da fonte eólica, enviando enormes quantidades de tropas e construções bélicas. Aquele lugar se tornou um moedor de carne. Quando a guerra terminar, o plano da fonte eólica provavelmente estará em ruínas. A guerra entre a Aliança Estelar, o Pássaro de 1000 Cabeças e a Torre Blackthorn teve suas forças espalhadas por 22 planos, cada um lutando com grande ímpeto e afetando muitas pessoas. No entanto, a Torre Celestial e a Selva Sangrenta, cada uma delas, possuíam um poderio militar que, individualmente, superava as forças combinadas da Aliança Estelar, do Pássaro de 1000 Cabeças e da Torre Blackthorn. Com forças tão colossais dessas duas potências se chocando em um único plano, era possível imaginar a destruição devastadora que isso causaria. Mesmo que o plano Windspring tenha conseguido evitar a aniquilação completa, provavelmente levaria milhares de anos após a guerra para se recuperar. E quanto ao Trono Negro e ao Códice da Sabedoria? Perguntou Sunan. O Trono Negro repeliu o exército do Códice da Sabedoria e até contra-atacou no aglomerado de planos do Bosque Sagrado. O Códice da Sabedoria está agora em desvantagem, tendo perdido 5 planos para o Trono Negro, respondeu Lise.
Era o oposto da situação entre a Aliança Azul Profundo e o Espírito Selvagem. No entanto, Sunan não se surpreendeu. A razão pela qual o Códice da Sabedoria podia ser mencionado ao lado de poderosas forças feiticeiras como o Trono Negro e a Aliança Azul Profundo era que ele havia reunido um grupo de organizações afiliadas sob sua bandeira, alavancando seus recursos. Seu próprio potencial de guerra não era tão forte quanto o de outras grandes forças feiticeiras. Agora, com as organizações afiliadas ao Códice da Sabedoria envolvidas com a Torre do Espinho Negro, a Máscara Pálida, a Guilda e outras forças feiticeiras negras, não era surpreendente que estivesse em desvantagem em sua batalha contra o Trono Negro. No entanto, o Codex da Sabedoria era uma grande organização e não precisava se preocupar em ser derrotado. Sunan lembrou que, após a Guerra Civil dos Feiticeiros, várias grandes forças de feiticeiros permaneceram intactas, com apenas algumas sofrendo perdas significativas. As batalhas entre outras organizações afiliadas e as forças de feiticeiros negros também estão em um impasse, e é improvável que um vencedor surja em curto prazo. Sunan assentiu em compreensão. As forças de feiticeiros envolvidas nesta guerra civil estavam todas profundamente enraizadas, possuindo vastos recursos que poderiam ser continuamente convertidos em poderio militar. Mesmo em desvantagem temporária, não seriam completamente subjugadas. Foi por isso que a Guerra Civil dos Feiticeiros durou mais de 500 anos. Eventualmente, a guerra prolongada e de alta intensidade esgotou os recursos de algumas forças de feiticeiros, fazendo com que a situação se deteriorasse rapidamente, e muitas forças de feiticeiros começaram a cair uma após a outra. Nesse contexto, a Aliança Estelar, uma força de feiticeiros de terceira categoria, destacou-se ao capturar 2 aviões da Torre Blackthorn. No ano de 2296 do calendário da Luz Estelar, a Aliança Estelar conquistou a última cidade do Plano Shigo, colocando todo o plano sob seu controle. Como antes, a Aliança Estelar não mudou imediatamente seu foco para o Plano Manro. Em vez disso, eles dedicaram tempo para consolidar seu controle sobre o Plano Shigo e assimilar seus ganhos. Após conquistar 2 planos, a Aliança Estelar colheu uma colheita abundante, mas também precisava de uma pausa para consolidar seus ganhos antes de avançar para o Plano Manro. Sob o comando de Sunan, todo o sistema logístico entrou em ação, produzindo febrilmente marionetes, construções gravadas, naves demoníacas e fortalezas estelares. Com amplos recursos, a máquina de guerra da Aliança Estelar se fortalecia a cada segundo. Em uma floresta cercada por árvores imponentes, os arredores estavam envoltos em uma vasta névoa. Bem acima, a uma distância de várias dezenas de metros do topo das árvores, nuvens rodopiavam e, dentro da névoa, relâmpagos roxos crepitavam, assemelhando-se a dragões em voo. Ocasionalmente, partículas de luz apareciam no vazio, flutuando lentamente com a brisa suave. Eram aglomerados de partículas de energia cristalizadas e altamente concentradas. Maísa pairava no ar no topo de uma árvore, observando os relâmpagos distantes. Atrás dela, um feiticeiro narrava respeitosamente os recentes desenvolvimentos da guerra. A Aliança Estelar conquistou o Plano Shigo e agora está se recuperando e reconstruindo seu poderio militar. Não demorará muito para que avancem para o Plano Manro. A disparidade de forças é evidente. A menos que o quartel-general da Torre Blackthorn envie reforços, é apenas uma questão de tempo até que a Aliança Estelar conquiste o Plano Manro. Após ouvir o relatório do feiticeiro, Maísa ainda não havia falado quando Oliver, de pé ao lado dela, suspirou suavemente. Nunca imaginei que a Aliança Estelar fosse a primeira a romper o impasse. Achei que o pássaro de 1000 cabeças teria um desempenho melhor. Ele se virou para Maísa e sorriu. Seu julgamento, como sempre, é impecável. Esta organização afiliada, a Aliança Estelar, tem sido bastante impressionante nos últimos anos. Maísa sorriu levemente e disse: uma organização feiticeira que se desenvolveu no continente Luz Estelar, que foi isolado por 2000 anos, não deve ser menosprezada. Eu simplesmente os encontrei por acaso e os recrutei.
Roming, de pé ao lado, lançou um olhar profundo para Maísa e sorriu sem falar. De volta ao plano cristalino, quando testemunhou a derrota esmagadora das forças da Torre Blackthorn pela Aliança Estelar e a eliminação de centenas de feiticeiros por Sun An, ele sabia que Sun An e a Aliança Estelar eram extraordinários. Mas nunca imaginou que a Aliança Estelar seria a primeira a conquistar os planos Shigulan. A Torre Blackthorn não havia sofrido nas mãos do Pássaro de Mil Cabeças, mas sim sido duramente atacada por uma organização de feiticeiros de terceira categoria. Foi de fato uma reviravolta surpreendente. Recomendar uma organização afiliada altamente promissora também era considerado um mérito para os verdadeiros feiticeiros espirituais. Quando essa notícia chegou ao Códice da Sabedoria, ficou claro que os grandes eruditos elevariam ainda mais sua avaliação de Maísa. Com esse pensamento, Roming não pôde deixar de suspirar interiormente. Porque ele não tivera tanta sorte de encontrar uma organização de feiticeiros em ascensão com um potencial tão imenso quanto a Aliança Estelar. Oliver riu. Nesta guerra civil entre feiticeiros, a Aliança Estelar, o Pássaro de Mil Cabeças e a Torre Blackthorn podem ser os primeiros a acertar as contas. Talvez, respondeu Maísa casualmente, com os olhos brilhando levemente. Ela já estava ciente da batalha crucial em que a Aliança Estelar conquistou o plano Ulan. Testemunhando o formidável poder de fogo demonstrado pela Torre do Mago da Luz Estelar, ela ficou surpresa e iluminada. Parecia que Sun An havia desenvolvido um dispositivo avançado de suprimento de energia com base em suas anotações experimentais, superando o reservatório elemental, o que lançou as bases para aprimorar significativamente as capacidades de ataque de longo alcance da Torre dos Feiticeiros. Aquele Sun An sempre consegue nos surpreender, pensou Maísa. Ela teve a premonição de que o desenvolvimento futuro de Sun An e da Aliança Estelar poderia superar em muito suas expectativas. De repente, o rugido estrondoso ecoou à distância, interrompendo os pensamentos de Maísa. Ela olhou fixamente para a fonte, em meio à névoa, uma explosão de luz vibrante em forma de arco-íris elevou-se no céu, tecendo uma enorme forma semelhante a um portal no vazio, acompanhada por intensas flutuações espaciais. Testemunhando isso, um sorriso frio surgiu no rosto de Roming. Aqueles três ainda não desistiram. Estão desesperados para deixar o reino da verdade. Oliver riu. Então não podemos deixá-los ir, disse Roming, inexpressivo. Com a situação virando a seu favor, não podiam permitir que os três feiticeiros espirituais verdadeiros da Torre Blackthorn retornassem e interferissem na guerra. Até que a guerra civil dos feiticeiros terminasse, esses três tinham que permanecer ali. Vamos embora. Não podemos deixar o canal espacial se formar, disse Maísa, assumindo a liderança e avançando como um raio de luz. Roming e Oliver o seguiram de perto, seus corpos também se transformando em raios de luz. Em um instante, os três raios de luz alcançaram o local do vibrante raio de luz. No momento seguinte, uma poderosa onda de energia envolveu os arredores, marcando o início de uma batalha entre os verdadeiros feiticeiros espirituais. Capítulo 292. A pressa causa estragos. Ulan Plane, cidade de Ulana. Após mais de 3 décadas de desenvolvimento pela Aliança Estelar, a cidade expandiu-se para mais de 4 ou 5 vezes o seu tamanho original, tornando-se uma enorme fábrica militar. Todos os dias, vários fantoches e construções de guerra fluem da cidade de Ulana, juntando-se às fileiras das forças da Aliança Estelar. Enormes recursos continuam a fluir para a cidade, nutrindo o poderio militar da Aliança Estelar e contribuindo para o seu crescimento. No coração da cidade de Ulana, a Torre do Mago da Luz Estelar ergue-se alta e majestosa. Em seu escritório, Sun An senta-se atrás de sua mesa, revisando o relatório sobre expansão militar. Já se passou quase uma década desde a conquista do Plano Shig. A Aliança Estelar deliberadamente desacelerou seu ritmo ofensivo por 2 motivos. Primeiro, eles queriam evitar provocar ainda mais a Torre Blackthorn, impedindo-os de desviar mais atenção para a Aliança Estelar. Em segundo lugar, eles precisavam de mais tempo para desenvolver e absorver completamente os ganhos dos planos Ulan e Shig.
É inegável que a captura dos planos Ulan e Shigo impulsionou significativamente o desenvolvimento da Aliança Estelar. Em pouco mais de uma década, o número de aprendizes de magos na Aliança Estelar quase dobrou. Se não fosse pelo curto período, o número de magos também teria apresentado um aumento notável. Além disso, a expansão de seu território forneceu à Aliança Estelar mais pontos de recursos, incluindo várias veias de metal e as plantações mágicas deixadas pela Torre Blackthorn. Simultaneamente, a Aliança Estelar vem desenvolvendo artificialmente inúmeras veias de mana secundárias em ambos os planos. Com amplo suprimento de recursos, as forças militares da Aliança Estelar expandiram-se rapidamente nos últimos anos. Há apenas 3 meses, o 7º grupo de exércitos autômatos da Aliança Estelar foi estabelecido, e eles agora estão trabalhando no 8º grupo. O número de Cavaleiros do Sigilo ultrapassou 200.000, e eles implementaram oficialmente a formação da Legião. A formação original do corpo foi modificada para consistir em 10.000 membros oficiais e 40.000 membros da reserva. Cada 5 corpos formam uma legião, composta por 50.000 membros oficiais e mais 200.000 membros da reserva. No total, 4 legiões foram formadas. Os membros da reserva excedentes foram temporariamente designados para legiões externas, aguardando a alocação de mais construções gravadas para serem incluídas nas forças regulares. Calculando os números, o número de membros da reserva na Ordem dos Cavaleiros do Sigilo ultrapassou 1 milhão. No próximo período, devemos nos concentrar em aumentar a produção de construções gravadas para transformar o maior número possível de membros da reserva em membros oficiais, disse Sun An, olhando para Lise, sentado à sua frente. Lise ponderou por um momento. Atualmente, temos muitas tarefas de fabricação e nossa logística já está operando a plena capacidade. A curto prazo, é improvável que possamos dispor de mais recursos para a produção de construções gravadas. Se quisermos obter mais, sugiro que os procuremos de fontes externas. Você se refere à Cidade da Abundância? Perguntou Sun An, coçando o queixo. A lista de comércio externo do Códice da Sabedoria inclui construções gravadas, mas durante a guerra, eles também enfrentam escassez de recursos e não permitem que a Aliança Estelar compre em grandes quantidades. Não há necessidade de mencionar outras facções de magos. Atualmente, em todo o multiverso, a única entidade capaz de vender grandes quantidades de construções gravadas é a Cidade da Abundância. Lise assentiu. Eu perguntei, e as principais guildas mercantes da Cidade da Abundância, especialmente a Casa da Abundância e o Pavilhão da Verdadeira Lei, têm um estoque considerável de construções gravadas. Podemos obtê-las dessas guildas, mas o único problema é o preço mais alto. Os preços dos produtos na Cidade da Abundância já são mais altos do que os preços de negociação interna do Códice da Sabedoria, e com a guerra em curso, os preços de vários materiais dispararam. Obter construções gravadas da Cidade da Abundância custará significativamente mais do que negociar com o Códice da Sabedoria. No entanto, isso não é um problema para a Aliança Estelar. Sun An assinou com a mão e decidiu. Não importa. Nós as obteremos da Cidade da Abundância. A Aliança Estelar atualmente possui uma abundância de pedras de mana. Em algumas décadas, quando as veias de mana secundárias nos planos Ulan e Shigo estiverem totalmente cultivadas e produzirem um grande número de pedras de mana secundárias, as reservas de pedras de mana da Aliança Estelar se tornarão ainda mais abundantes. Não se preocupem com as pedras de mana. Procurem as construções gravadas e estabeleçam outra legião de cavaleiros do selo o mais rápido possível. Entendo. Sun An desviou o olhar e continuou a revisar os relatórios em suas mãos. Ao longo dos anos, ele concentrou sua energia no cultivo, no aprimoramento da Torre dos Magos da Luz Estelar e na fabricação de instalações aprimoradas para a Torre dos Magos, sem tempo para aprimorar ainda mais o Vale do Crepúsculo. Como resultado, o limite de incubação do ninho de criaturas permanece inalterado. Após mais de uma década, a Alcateia do Lobo Negro, que sofreu perdas significativas durante a guerra, recuperou seu limite numérico.
Por outro lado, os lobos do crepúsculo, devido ao seu maior tempo de incubação, somam atualmente pouco mais de 400, ainda longe do limite de 602. Enquanto isso, o número de legiões de magos caçadores finalmente ultrapassou 2.000, chegando a 2.282. Com a adição dos exércitos de marionetes integrados às torres de magos da Aliança Estelar, o número de marionetes de nível mago atualmente ultrapassa 3.000. Mesmo entre as facções de magos de segunda categoria, esse número de marionetes de nível mago é bastante impressionante, compensando em grande parte a escassez de magos na Aliança Estelar. Em mais 200 ou 300 anos, quando a vantagem populacional do plano Ulan se manifestar plenamente, o número de magos na Aliança Estelar pode pelo menos dobrar, pensou Sunan. Até lá, o número de magos na Aliança Estelar dificilmente alcançará o das facções de magos de segunda categoria. Em termos de construtos de guerra, a Aliança Estelar possui atualmente um total de 56 torres de magos. Entre elas, apenas 4 torres de magos, incluindo a Torre de Magos da Luz Estelar, foram construídas pela própria Aliança Estelar, enquanto as demais foram adquiridas em guerras e depois reparadas e modificadas. Entre as numerosas facções de magos, a Aliança Estelar é única nesse aspecto. Em guerras entre facções comuns de magos, geralmente há perdas e ganhos de ambos os lados, e é raro que uma facção como a Aliança Estelar aumente seu número de torres de magos por meio de guerras, quase como se estivesse prosperando por meio delas. Em termos apenas de número de torres de magos, pode-se dizer que a Aliança Estelar ultrapassou em muito as facções de magos de terceira categoria e é comparável a algumas facções de magos de segunda categoria, mais fracas. Sem mencionar que as torres de magos da Aliança Estelar são todas aprimoradas e seu poder de combate é unanimemente superior ao das torres de magos do mesmo nível. Fora das torres de magos, as fortalezas estelares e as frotas voadoras também têm sido foco do enorme investimento de recursos da Aliança Estelar nos últimos anos. Atualmente, a Aliança Estelar possui um total de 103 fortalezas estelares, quase o dobro do número anterior à guerra. O número de frotas voadoras também disparou para 23. A razão para concentrar o investimento de recursos nesses dois tipos de construções bélicas também se deve às considerações de Sunan. Um dos motivos é que o tempo de construção das fortalezas estelares e das naves mágicas voadoras é muito menor do que o das torres dos magos, permitindo um rápido aumento na força de combate das construções bélicas da Aliança Estelar. Outro motivo é a aquisição de mais torres dos magos. A capacidade da Aliança Estelar de capturar tantas torres de magos se baseia inteiramente nas altíssimas perdas em combate de fortalezas estelares e naves mágicas voadoras. Nas guerras passadas, pode-se dizer que a Aliança Estelar trocou fortalezas estelares e naves mágicas voadoras por torres de magos. Cada torre de magos capturada era inevitavelmente acompanhada pela destruição de um grande número de fortalezas estelares e naves mágicas voadoras. No entanto, na opinião de Sunan, essa troca valeu a pena. Se não fosse por isso, o número de torres de magos na Aliança Estelar não teria aumentado tão rapidamente. Virando para a última página, a expressão de Sunan mudou ligeiramente. 125 dragões, crescendo tão rápido. Lisa sorriu levemente. Nos últimos anos, o número de evoluções de Wyvern de alto grau aumentou visivelmente, indicando que eles entraram em um período de rápido crescimento. Sunan assentiu pensativamente. O plano de aprimoramento da linhagem de Wyvern de alto grau está em vigor há mais de 1000 anos. Pode-se dizer que o acúmulo é muito profundo. Considerando o momento, é hora de uma mudança quantitativa levar a uma mudança qualitativa. Estima-se que cada vez mais Wyverns de alto nível evoluam e se destaquem no futuro. Em algumas centenas de anos, a Aliança Estelar poderá formar uma verdadeira legião de dragões. Sendo assim, podemos alocar mais recursos para a Floresta do Dragão para acelerar a evolução dos Wyverns de alto nível, disse Sunan. Lise assentiu. Eu estava planejando fazer tal proposta. Após discutir mais detalhadamente os detalhes da expansão militar, Sunan largou o arquivo e disse solenemente:
A Aliança Estelar já descansou o suficiente. É hora de dar o próximo passo. Com nossa força atual, conquistar o plano Manro não é problema. Lisey fez uma breve pausa. A questão é, o que vem depois de conquistar o plano Manro? Devemos apoiar o pássaro de 1000 cabeças? As ambições da Aliança Estelar não se limitam a apenas 3 planos, e conquistar o plano Manro não será o fim. No entanto, os planos subsequentes devem ser cuidadosamente considerados. Apoiar o pássaro de 1000 cabeças não é um problema, mas a questão-chave é como distribuir os benefícios. O pássaro de 1000 cabeças investiu uma quantidade enorme de tropas e recursos na guerra ao longo dos anos. Se a Aliança Estelar intervir neste momento, o pássaro de 1000 cabeças estará disposto. Mesmo que o pássaro de 1000 cabeças esteja disposto, como os benefícios devem ser distribuídos? Quanta pressão a Star Alliance terá que suportar? Todas essas são questões que precisam ser negociadas entre as duas partes com antecedência. Após um momento de reflexão, Sunan rapidamente elaborou um plano. Depois de conquistar o plano Manro, não nos apressaremos em apoiar o pássaro de 1000 cabeças. Vamos observar a situação deles primeiro. Lisey entendeu imediatamente sua intenção e arqueou as sobrancelhas. Você quer esperar o pássaro de 1000 cabeças pedir ajuda? Sunan sorriu significativamente. Ser muito ansioso não é um bom negócio. Lisey concordou plenamente. Ao contrário da Aliança Estelar, o pássaro de 1000 cabeças tem sido alvo de repressão durante toda a guerra com a Torre Blackthorn. Embora a Aliança Estelar tenha conquistado 2 planos consecutivamente, forçando a Torre Blackthorn a desviar parte de suas forças para apoiar o plano Manro, isso apenas aliviou temporariamente a pressão sobre o pássaro de 1000 cabeças. Com o passar do tempo, o pássaro de 1000 cabeças ainda mostra sinais de fadiga. Talvez, com o tempo, o pássaro de 1000 cabeças não tenha escolha a não ser buscar a ajuda da Aliança Estelar. Até lá, a Aliança Estelar, como aquela a quem se busca ajuda, poderá exigir um preço mais alto. E eles podem fazer isso sem qualquer pressão. Afinal, a tarefa original da Aliança Estelar era conter os planos Ulan, Manro e Shigo, e eles já superaram suas metas. Eles não têm obrigação de continuar ajudando o pássaro de 1000 cabeças. Se o pássaro de 1000 cabeças quiser seu apoio, eles devem oferecer benefícios suficientes. Nem mesmo o Códice da Sabedoria pode interferir nas ações da Aliança Estelar. Durante esse tempo, a Aliança Estelar também pode consolidar o plano Manro, fortalecendo ainda mais seu poder. Para a Aliança Estelar atual, o que mais lhes falta é tempo. A cada dia que passa, a força da Aliança Estelar cresce. Com tempo suficiente, eles acreditam que podem até mesmo destruir a Torre Blackthorn no futuro. Passem a palavra, preparem-se para avançar para o plano Manro, ordenou Sunan. Depois que Lisey saiu para cuidar de seus deveres, ele retornou ao topo da Torre do Feiticeiro. Durante esse período, ele vinha aprimorando gradualmente a Torre do Mago da Luz Estelar, incluindo melhorias no espírito da torre, no campo de energia protetor da trava mística, em anéis flutuantes, no sistema central de transmissão de energia cristalina e em vários canhões. A atual Torre do Mago da Luz Estelar ultrapassou em muito o nível de uma grande Torre do Mago. Ela está em uma categoria à parte. Mesmo em uma situação de 1 contra 5, enfrentando 5 grandes torres do mago simultaneamente, Sunan acreditava que a vitória seria sua. Na linha de frente, a menos que um verdadeiro mago espiritual interviesse, a Torre do Mago da Luz Estelar era uma máquina de guerra imparável. A força formidável da Star Alliance em construções de guerra pode ser amplamente atribuída à Torre do Mago da Luz Estelar. Infelizmente, a versão simplificada da fornalha elemental atingiu seu limite, e melhorias adicionais no suprimento de energia são impossíveis. A Torre do Mago da Luz Estelar também atingiu seu potencial máximo neste nível. Sunan suspirou com certo pesar. Para progredir, ele só podia esperar até atingir o posto de feiticeiro espiritual verdadeiro e começar a construir uma cidade flutuante. No ano de 2309 do calendário da Luz Estelar, a Aliança Estelar lançou uma invasão em larga escala ao plano Manro.
Em apenas 3 dias, as forças da Aliança Estelar esmagaram a guarnição Manro, rompendo o cerco e se espalhando como um formigueiro. Eles iniciaram uma campanha rápida e implacável de conquista de cidades e territórios. As raças dominantes no plano Manro eram várias raças de gigantes, e a população era escassa, com apenas cerca de 1 milhão de pessoas capazes de lutar. Apesar de sua formidável força individual, eles foram gradualmente consumidos pelos números esmagadores da Aliança Estelar. A Legião Golem e os construtos bélicos estacionados no plano Manro, perto da Torre Blackthorn, eram muito inferiores à Aliança Estelar em todos os aspectos. Após vários confrontos diretos com a Aliança Estelar, a Legião Golem e os construtos bélicos da Torre Blackthorn sofreram pesadas perdas, e a Aliança Estelar chegou a capturar 7 torres feiticeiras. No ano de 2313 do calendário da Luz Estelar, a Aliança Estelar conquistou a fortaleza do Clã dos Gigantes Dourados, conhecido como Clã do Rei Gigante, derrotando com sucesso as forças gigantes no plano Manro. Durante esse processo, a guarnição Manro da Torre Blackthorn pareceu desaparecer, nunca aparecendo do início ao fim. No ano de 2316 do calendário da Luz Estelar, a Aliança Estelar ocupou completamente o plano Manro, colocando sob seu controle. Com isso, a Aliança Estelar alcançou uma vitória retumbante. A notícia causou um rebuliço significativo no mundo feiticeiro. Menos de 50 anos após o início da Guerra Civil dos Feiticeiros, a Aliança Estelar havia conquistado 3 planos, dobrando seu território, e o fez arrebatando das garras da Torre Blackthorn. Seu poder e força demonstrados inspiravam respeito. Após conquistar o plano Manro, a Aliança Estelar mudou sua postura agressiva e não invadiu outros planos da Torre Blackthorn. Em vez disso, concentrou-se em desenvolver os 3 planos conquistados, decepcionando aqueles que esperavam ver a queda da Torre Blackthorn. Em contraste, a situação do Pássaro de 1000 Cabeças tornou-se cada vez mais difícil. Ao perceber que não conseguiam deter o avanço da Aliança Estelar, a Torre Blackthorn abandonou decisivamente o plano Manro, preservando suas valiosas forças e redirecionando-as para o campo de batalha contra o Pássaro de 1000 Cabeças. Como resultado, a pressão do Pássaro de 1000 Cabeças só aumentou. Especialmente depois que a Aliança Estelar interrompeu seu avanço e se concentrou em consolidar seus ganhos, a Torre Blackthorn pareceu pressentir algo e intensificou seus ataques contra o Pássaro de 1000 Cabeças sem hesitar, como se pretendesse esmagá-lo durante a oportunidade ou, no mínimo, enfraquecer significativamente sua força. Nessas circunstâncias, o Pássaro de 1000 Cabeças não conseguiu resistir por muito tempo. Menos de 3 anos após a Aliança Estelar conquistar o plano Manro, o Pássaro de 1000 Cabeças os procurou. Capítulo 293. O ponto de virada. Lord Sunan, a Aliança Estelar anda relaxada ultimamente? Após os cumprimentos iniciais, Gavin falou com um toque de ressentimento na voz. Sunan deu um leve sorriso e disse: "Não é que estejamos relaxando. Acabamos de adquirir 3 novos aviões e há muita coisa para resolver. Todos na Aliança Estelar têm estado ocupados ultimamente." A boca de Gavin se contraiu levemente com essa declaração arrogante, e seu olhar se tornou ainda mais intenso. O Pássaro de 1000 Cabeças e a Torre Blackthorn lutaram ferozmente, sofrendo perdas significativas, mas ainda assim não conseguiram capturar nenhum único avião. Em contraste, a Aliança Estelar conquistou rapidamente 3 aviões, expandindo enormemente seu território e enchendo seus cofres, deixando os outros com inveja. Em comparação, o Pássaro de 1000 Cabeças parecia particularmente desanimado. Gavin suspirou e foi direto ao ponto. Que condições a Aliança Estelar exigiria para se juntar a nós em um contra-ataque contra a Torre Blackthorn? Ao ouvir isso, o sorriso de Sunan desapareceu e ele falou sério. A Aliança Estelar está disposta a colaborar com o Pássaro de 1000 Cabeças contra a Torre Blackthorn, mas com a mesma condição de antes. Cada lado irá, sem problemas. Gavin concordou sem hesitar. Combinar forças de diferentes facções sem coordenação prévia só reduziria a eficiência.
Era mais eficaz para cada lado enfrentar planos separados, uma estratégia com a qual ambos os lados já haviam concordado. O verdadeiro desafio era a próxima pergunta. Por quais planos a Aliança Estelar pretende se responsabilizar? Perguntou Gavin solenemente. Entre os 19 planos restantes da Torre Blackthorn, alguns eram ricos em recursos, enquanto outros eram áridos. Alguns eram dominados por humanos, enquanto outros tinham civilizações não humanas como raças primárias. O valor desses planos variava muito. Tanto a Aliança Estelar quanto o Pássaro de Mil Cabeças estavam interessados em mirar nos planos mais valiosos. Sunan assinou com a mão e 19 modelos tridimensionais apareceram no ar. O olhar de Gavin se fixou neles, seus olhos se estreitando ligeiramente. Esses modelos representavam uma parte do terreno e do ambiente dos 19 planos da Torre Blackthorn. Era claro que a Aliança Estelar havia feito sua lição de casa, tornando difícil para Sunan enganá-los. Entre os 19 planos, apenas 3 são dominados por humanos e 6 são considerados ricos em recursos. O único plano que atende a ambos os critérios é o plano do Dragão Negro, a sede da Torre Blackthorn. Vamos excluir o plano do Dragão Negro. Mas eu quero o plano Tenor e o plano da Lua Púrpura. Como sede da Torre Blackthorn, o plano do Dragão Negro era, sem dúvida, fortemente protegido, fora do alcance da Aliança Estelar. Assim, Sunan prontamente o excluiu. O plano Tenor era um dos 2 planos restantes, dominados por humanos, e também era rico em recursos. Poderia ser considerado outro continente luz estelar, semelhante ao continente luz estelar 2000 anos atrás, antes do deserto elemental. O plano da Lua Púrpura era um dos 5 planos ricos em recursos, excluindo o plano do Dragão Negro. Notavelmente, o plano da Lua Púrpura carecia de uma civilização inteligente, habitada apenas por várias feras exóticas. Todo o plano estava em um estado primitivo. No entanto, o plano da Lua Púrpura abrigava dezenas de milhares de plantas mágicas raras, com vastos jardins naturais de espécies únicas. Era como um jardim natural de plantas mágicas ultra grande, com uma variedade incrível. Além disso, o ambiente do plano da Lua Púrpura era ideal para o cultivo de plantas mágicas. Pelo que Sunan sabia, a Torre Blackthorn havia estabelecido muitas plantações lá. Se conseguissem tomar este plano, a Aliança Estelar poderia se tornar autossuficiente em ingredientes medicinais, permitindo-lhes treinar mais cavaleiros da espada única e aprendizes de magos. Ao ouvir as palavras de Sunan, Gavin hesitou, franziu a testa e disse, após um momento de reflexão, concordo, mas a Aliança Estelar também deve se responsabilizar por mais 2 planos. Quais 2? O plano Baikal e o plano Barton. Sunan hesitou por alguns segundos antes de concordar com a cabeça. Certo. Ao contrário do plano da Lua Púrpura e do plano Tenor, o plano Baikal e o plano Barton não possuíam raças humanas e eram relativamente pobres em recursos. Além disso, as raças nativas em ambos os planos eram formidáveis, tornando-os alvos desafiadores. Sunan havia antecipado o pedido de Gavin, sabendo que o Pássaro de Mil Cabeças não deixaria a Aliança Estelar colher benefícios sem assumir responsabilidades. Em troca de 2 planos de alto valor, a Aliança Estelar também teria que arcar com um fardo maior. Designar a Aliança Estelar para atacar o plano Baikal e o plano Barton, que eram de valor relativamente menor, ajudaria a desviar algumas das forças da Torre Blackthorn. Com a redução de 15 planos, a pressão sobre o Pássaro de Mil Cabeças foi significativamente aliviada. Embora tenha perdido os planos Lua Púrpura e Tenor, que eram planos de alto valor, no geral, os benefícios superaram as desvantagens. Afinal, o Pássaro de Mil Cabeças poderia não ter sido capaz de conquistar os planos Lua Púrpura e Tenor em primeiro lugar. Então não era uma questão de sacrifício. Foi um prazer negociar com você. Foi um prazer negociar com você. Após o acordo ser fechado, Gavin partiu rapidamente da cidade de Ulana. Como supervisor do Pássaro de Mil Cabeças, ele tinha inúmeros assuntos para tratar e não podia se dar ao luxo de ficar longe por muito tempo. Com mais 4 aviões em tropas, o Pássaro de Mil Cabeças provavelmente intensificará sua ofensiva, disse Gavin.
Após a partida de Gavin, Lizzie entrou no escritório. Ela havia ouvido toda a conversa. Sunan sorriu e disse: "Não está melhor. Com o pássaro de 1000 cabeças na liderança, nossa pressão será um pouco aliviada." Para a Torre Blackthorn, por mais bem-sucedidas que as batalhas anteriores da Aliança Estelar tivessem sido, elas nunca foram tão ameaçadoras quanto o pássaro de 1000 cabeças. Afinal, a diferença de poder era evidente, e a força total do pássaro de 1000 cabeças superava a da Aliança Estelar. Se a Torre Blackthorn se concentrasse em lidar com a Aliança Estelar, o pássaro de 1000 cabeças poderia aproveitar a oportunidade para atacar, e as perdas provavelmente seriam muito maiores do que apenas 3 planos. A menos que a ofensiva da Aliança Estelar fosse excepcionalmente rápida, capturando os 4 planos Lua Púrpura, Tenor, Baikal e Barton em um curto espaço de tempo, a Torre Blackthorn poderia mudar seu alvo principal. Na verdade, embora a Aliança Estelar tivesse aliviado um pouco a pressão sobre o pássaro de 1000 cabeças, este último também a protegeu da maior parte da pressão. A base de sua cooperação era o benefício mútuo. "O que vem a seguir?" perguntou Lizzie. Sunan pensou por um momento e respondeu: "O mesmo de antes. Concentre-se nos planos Lua Púrpura e Tenor, enquanto controla os outros 2 planos. No entanto, podemos desacelerar a ofensiva para evitar atrair muita atenção da Torre Blackthorn." Com 3 novos planos em sua posse, a Aliança Estelar já estava bem alimentada. Eles agora podiam avançar ou defender conforme necessário, usando a guerra de baixa intensidade como catalisador para o desenvolvimento e a consolidação graduais. Uma vez acumuladas forças suficientes, poderiam lançar um ataque repentino e poderoso, engolindo os 4 planos de uma só vez. Nesse momento, a guerra entre a Torre do Espinho Negro e o pássaro de 1000 cabeças provavelmente estaria em seu auge, deixando-os com pouca capacidade para lidar com a Aliança Estelar. Durante esse período, o comando da guerra poderia ser delegado a outros, permitindo que Sunan se concentrasse no cultivo e na busca por avançar para o 3º nível de cristalização. No ano de 2320 do calendário da Luz Estelar, a Aliança Estelar lançou simultaneamente uma ofensiva contra Tenor, Lua Púrpura, Baikal e Barton Planes. Após as ferozes batalhas iniciais, as forças da Aliança Estelar rapidamente estabeleceram uma base avançada e garantiram uma posição nos 4 planos. No entanto, em vez de capitalizar sua vitória inicial como uma ofensiva vigorosa, a Aliança Estelar optou por uma abordagem constante e cautelosa. Consolidaram suas áreas ocupadas, transportaram tropas e expandiram-se em um ritmo lento, porém deliberado, deixando as guarnições dos 4 planos perplexas. No entanto, com o sucesso da Aliança Estelar na captura de 3 planos, a Torre Blackthorn não teve escolha a não ser responder, apesar de suas dúvidas e incertezas. Assim, uma guerra prolongada começou. Enquanto isso, o pássaro de 1000 cabeças, tendo retirado forças dos 4 planos, redirecionou suas forças para invadir outros planos com vigor renovado. Motivado pelo desejo de resultados rápidos, o pássaro de 1000 cabeças optou por uma ofensiva total em vez de uma estratégia lenta e constante. A guerra entre a Torre Blackthorn e o pássaro de 1000 cabeças intensificou-se dramaticamente. O tempo voou e a guerra civil bruxa não dava sinais de fim. Em vez disso, ela se intensificou ainda mais, espalhando-se dos escalões superiores para as fileiras inferiores, atraindo cada vez mais forças de magos de 2ª e 3ª categoria. No ano de 2343 do calendário da Luz Estelar, a Assembleia de Aço lançou uma guerra contra o Conselho Verde Selvagem, enviando milhões de marionetes autômatos para invadir o plano da Planície Azul, o lar deste último. Em 2384, a Assembleia Secreta de Prata lançou um ataque surpresa ao plano Pena Longa, um plano vassalo da Torre da Garça Branca, matando mais de 100 magos, incluindo 2 magos de 3º nível. A Torre da Garça Branca, enfurecida, retaliou atacando planos de origem da Assembleia Secreta de Prata, o plano Argênteo.
No ano de 2400, o Pássaro de Mil Cabeças e a Torre do Espinho Negro se chocaram no plano saber, mobilizando mais de 5 milhões de tropas e centenas de torres de magos. Esta batalha épica durou quase 2 anos, terminando em uma vitória amarga para o Pássaro de Mil Cabeças. As forças da Torre Blackthorn foram expulsas do plano Sabre, e o Pássaro de Mil Cabeças conquistou com sucesso este plano rico em recursos, marcando a primeira conquista do plano da Torre Blackthorn pelo Pássaro de Mil Cabeças desde o início da Guerra Civil dos Magos, há mais de um século. Esta vitória marcou o início de seu contra-ataque. Em 2424, 2 feiticeiros espirituais verdadeiros da Baleia do Mar foram emboscados no Reino da Verdade por vários feiticeiros espirituais verdadeiros da Guilda das Chamas, da Máscara Pálida e da Guilda do Casulo. Na batalha que se seguiu, um dos feiticeiros espirituais verdadeiros da Baleia do Mar pereceu, enquanto o outro conseguiu escapar. A notícia se espalhou, chocando a todos no mundo bruxo. Esta foi a primeira vez em mais de 2000 anos que um feiticeiro espiritual verdadeiro morreu fora de uma batalha para matar divindades. Após esta batalha, a intensidade da guerra civil dos feiticeiros atingiu um novo nível. Inúmeras facções de magos abandonaram suas reservas, e a guerra tornou-se cada vez mais feroz e acirrada. No ano de 2487 do calendário da luz estelar, um feiticeiro espiritual verdadeiro da Máscara Pálida foi emboscado por uma força conjunta da Raven, Guilda do Penhasco e Aurora Abissal, organizações afiliadas ao Códice da Sabedoria. Ambos os feiticeiros espirituais verdadeiros pereceram na batalha. Em 2502, o Codex of Wisdom enviou 5 feiticeiros espirituais verdadeiros, que, juntamente com um feiticeiro espiritual verdadeiro do Pássaro de Mil Cabeças, emboscaram um feiticeiro espiritual verdadeiro da Torre Blackthorn no Reino da Verdade. 2 dos 3 feiticeiros espirituais verdadeiros da Torre Blackthorn foram mortos, e o terceiro foi ferido, desferindo um golpe severo na essência da Torre Blackthorn. Nas décadas seguintes, emboscadas visando feiticeiros espirituais verdadeiros tornaram-se frequentes entre várias facções de magos, fazendo com que se tornassem reclusos e reduzissem suas visitas ao Reino da Verdade. Em 2533, as principais facções de magos chegaram a um acordo para cessar os ataques aos feiticeiros espirituais verdadeiros, mas em troca, os feiticeiros espirituais verdadeiros foram proibidos de participar da guerra. Os infratores enfrentariam um ataque unido de todas as facções de magos. Em 2658, a Assembleia de Aço conquistou o plano da Planície Azul, e sua famosa Maré de Aço dentro do multiverso aniquilou a sede do Conselho Verde Selvagem, matando todos os magos de alto escalão ali presentes. O Conselho Verde Selvagem tornou-se a primeira facção de magos a ser completamente exterminada desde o início da Guerra Civil dos Feiticeiros. Foi também a primeira facção de magos a ser erradicada em quase 10.000 anos. Apesar de ser uma facção de magos de terceira categoria, sem sequer um mago espiritual verdadeiro, sua destruição causou um rebuliço significativo, com as repercussões alcançando além do mundo dos magos, atingindo várias facções planares. Como resultado, a furiosa guerra civil dos feiticeiros esfriou significativamente. Foi como se as várias facções de magos tivessem sido encharcadas com água fria, fazendo-as parar e refletir sobre o significado daquela guerra. A guerra civil dos feiticeiros parecia estar em um ponto de virada, terminaria ou se intensificaria ainda mais. Muitos estavam observando e esperando para ver o que aconteceria a seguir. Plano da Árvore Sagrada, sede do Códice da Sabedoria. Romigo olhou para os documentos sobre a mesa, com as sobrancelhas franzidas e o humor sombrio. Sem o apoio de organizações afiliadas, o Códice da Sabedoria estava em desvantagem na batalha contra o Trono Sombrio. Até então, 6 planos haviam caído para o Trono Sombrio. Embora a perda de 6 aviões fosse insignificante em comparação com as centenas de aviões controlados pelo Códice da Sabedoria, ainda era um sinal ameaçador. Por enquanto, o Códice da Sabedoria poderia se manter firme, mas se a situação não melhorasse, eles eventualmente entrariam em colapso. Quando isso acontecesse, uma reação em cadeia provavelmente pioraria a situação do Códice da Sabedoria.
Ele precisava começar a se preparar. Voltando ao presente, Romine virou-se para seu assistente, parado diante da mesa, e perguntou gravemente: ainda sem notícias do pássaro de 1000 cabeças? Não, assistente. O assistente balançou a cabeça, hesitou por um momento e então falou: no plano Sabre, o pássaro de 1000 cabeças venceu, mas foi por pouco, e eles também sofreram perdas significativas. A fundação do pássaro de 1000 cabeças nunca foi tão forte quanto a da Torre do Espinho Negro, e eles só se recuperaram recentemente. Embora tenham conquistado mais 2 planos depois, perderam logo em seguida e agora estão em um impasse tenso com a Torre do Espinho Negro. É improvável que façam progressos significativos tão cedo. A expressão de Roming escureceu ligeiramente. Anteriormente, ele havia implorado a Guilda da Sabedoria para intervir, mobilizando vários grandes eruditos e unindo os feiticeiros espirituais verdadeiros de várias organizações afiliadas para emboscar e matar os feiticeiros espirituais verdadeiros da Torre do Espinho Negro, tudo para pressionar a Torre do Espinho Negro e criar uma oportunidade para o pássaro de 1000 cabeças expandir sua vantagem. No entanto, o pássaro de 1000 cabeças não conseguiu aproveitar essa oportunidade conquistada com tanto esforço, o que foi realmente decepcionante. Inicialmente, ele esperava que o pássaro de 1000 cabeças derrotasse rapidamente a Torre do Espinho Negro, liberando recursos para apoiar o Códice da Sabedoria, mas agora parecia que esse plano não era mais viável. Após um longo silêncio, Roming perguntou de repente: e a Aliança Estelar? Não tenho ouvido muito deles ultimamente. Capítulo 294. Cristalização de terceiro nível, o poder da lei. Quando a Aliança Estelar foi mencionada, a expressão do delegado tornou-se peculiar e, após hesitar um pouco, ele falou em voz baixa: a Aliança Estelar continua a mesma de sempre. Nos últimos 300 anos, o mundo bruxo passou por tempos tumultuados, repletos de turbulência constante. No entanto, a Aliança Estelar, também apanhada no vórtice da guerra, apresentou um quadro completamente diferente. Apesar de atacar 4 planos simultaneamente, a Aliança Estelar manteve um ritmo constante e sem pressa ao longo desses anos. Apesar da aparente vantagem numérica, não demonstraram sinais de lançar uma ofensiva em larga escala, optando, em vez disso, por uma abordagem lenta e constante desde o início. Comparada às batalhas sangrentas e desgastantes do pássaro de 1000 cabeças e da Torre do Espinho Negro, a Aliança Estelar parecia estar empregando uma estratégia de usar a imobilidade para conter o movimento. Ao ouvir as palavras do delegado, Roming franziu ligeiramente as sobrancelhas. Ele também estava intrigado com as intenções da Aliança Estelar. O que Sunan está tramando? Embora a Aliança Estelar fosse uma organização afiliada ao Códice da Sabedoria, seu relacionamento era mais como uma parceria cooperativa baseada em interesses mútuos. Com a Aliança Estelar já cumprindo sua obrigação de conter parte das forças da Torre Blackthorn, o Códice da Sabedoria não podia forçá-los a tomar nenhuma ação específica. Roming, apesar de sua insatisfação com as ações da Aliança Estelar, não podia fazer nada a respeito. Depois de ponderar com a testa franzida por um longo tempo, ergueu os olhos e disse ao delegado: vá pessoalmente à Aliança Estelar e pergunte a Sunan o que ele pensa. Se a Aliança Estelar estiver disposta a intensificar sua ofensiva e pressionar ainda mais a Torre Blackthorn, podemos fornecer-lhes algum apoio em recursos. Sim, senhor. Plano Ulan, Cidade Ulana. No topo da Torre do Mago da Luz Estelar, em frente à fornalha elemental. Sunan estava sentado de pernas cruzadas no chão, com os olhos bem fechados e imóvel. Densas partículas de energia o cercavam, quase condensando-se em uma massa sólida, parecendo uma tênue névoa de várias cores que o envolvia por completo. Invisíveis a olho nu, inúmeras partículas de energia jorram em seu corpo a cada segundo. Após um tempo indeterminado, uma flutuação peculiar emanou repentinamente do corpo de Sunan. Naquele instante, as partículas de energia ao redor pareceram ser atraídas por uma força invisível, avançando em direção a Sunan como se competissem para entrar em seu corpo e desaparecer sem deixar vestígios.
Em apenas 2 ou 3 respirações, as partículas de energia num raio de 10 metros de Sun foram completamente absorvidas, e as mais distantes não tiveram tempo de reabastecer a área, criando uma breve zona de vácuo ao seu redor. Após um instante, Sun abriu os olhos e um breve vislumbre de alegria brilhou neles. Finalmente atravessei. Quase 400 anos se passaram desde que ele atravessou a liquidificação de 3º grau, e ele finalmente alcançou a cristalização de 3º grau. Observando as profundezas de seu mar mental, os 3 cristais de talento e a energia psíquica granular que o cercava, o rosto de Sun se abriu em um sorriso que vinha do fundo do seu ser. Desde que se tornara um aprendiz de mago, mais de 1400 anos se passaram, e ele finalmente alcançou esse estágio. Com isso, desde que compreendesse com sucesso o poder da lei, poderia atravessá-lo para o reino com o qual incontáveis magos sonhavam, ascendendo para se tornar um verdadeiro feiticeiro espiritual. Depois de um tempo, Sun finalmente se recuperou da alegria e começou a contemplar seus próximos passos. Compreender o poder da lei não era uma tarefa simples. A lei era a base do multiverso, a fonte original dos planos. Por essa razão, o poder da lei era a força mais profunda e essencial do multiverso. Para controlar esse poder, era preciso mergulhar fundo na essência do multiverso. Os magos frequentemente usavam uma única palavra para descrever essa essência enigmática: verdade. Os magos afirmavam ser buscadores da verdade, e muitos até se gabavam de que a verdade era poder. Isso não era sem razão, já que o poder da lei, simbolizando a verdade, era fundamentalmente a força mais potente do multiverso, sem exceção. O dever divino, a divindade e o poder divino das divindades eram, em essência, também formas do poder da lei. No vasto multiverso, havia inúmeros tipos de leis. Havia leis elementais como fogo, trovão, gelo, vento e terra. Havia também leis de regras como sombra, morte, vida e plantas. Ainda mais elevadas eram as 2 leis existenciais do espaço e do tempo. A rigor, as leis existenciais eram mais fortes que as leis das regras, e as leis das regras eram mais fortes que as leis elementais. A dificuldade de compreender os diferentes níveis de leis variava enormemente. Consequentemente, a força dos feiticeiros espirituais verdadeiros que ascenderam por meio dessas leis também diferia significativamente. Ao longo das incontáveis eras desde o surgimento dos magos, nenhum mago jamais foi capaz de dominar as leis existenciais do espaço e do tempo. Apenas alguns indivíduos excepcionalmente talentosos chegaram perto. Mesmo assim, esses indivíduos, sem exceção, tornaram-se renomados como grandes seres no multiverso. Em seguida, vinham as leis das regras, que eram extremamente desafiadoras de compreender, mas aqueles que ascenderam a feiticeiros espirituais verdadeiros por meio delas possuíam força e potencial que ultrapassavam em muito aqueles que ascenderam por meio das leis elementais. Assim como a Aliança Azure, os Magos das Sombras e a Torre Celestial, os escalões superiores das grandes organizações de feiticeiros são principalmente feiticeiros espirituais verdadeiros do sistema de regras. É claro que os feiticeiros espirituais verdadeiros que conseguem avançar pelas leis do sistema de regras são poucos e raros. Na maioria das vezes, eles obtêm insights sobre as leis do sistema elemental. Normalmente, os feiticeiros cristalizados de nível 3 escolhem uma lei específica para se concentrar e se dedicam a compreendê-la para um avanço. No entanto, uma pequena fração de gênios tenta compreender 2 leis simultaneamente. Em 99% desses casos, eles falham, desperdiçando vastas quantidades de tempo. Mas os poucos que conseguem colher recompensas imensas. Um verdadeiro feiticeiro espiritual que compreende 2 leis do sistema elemental simultaneamente pode rivalizar ou até mesmo superar a força daqueles que dominam uma única lei do sistema de regras. Se um verdadeiro feiticeiro espiritual compreende tanto uma lei do sistema elemental quanto uma lei do sistema de regras, seu poder supera em muitos 2 anteriores. Quanto àqueles que dominam 2 leis do sistema de regras, é evidente que são ainda mais excepcionais. Apenas alguns indivíduos raros conseguem esse feito.
Para um feiticeiro cristalizado de nível 3 comum, compreender uma única lei já é impressionante, e a taxa de sucesso para compreender duas leis é desanimadoramente baixa. Qual lei devo escolher? A expressão de Sun An tornou-se contemplativa. Ele já havia ponderado essa questão inúmeras vezes. Para reduzir a dificuldade de compreensão, os feiticeiros cristalizados de nível 3 normalmente consideram seu próprio sistema de poder ao escolher uma lei, sendo as habilidades de talento o fator mais crucial. Por exemplo, um feiticeiro cristalizado de nível 3 com habilidades de talento do tipo chama provavelmente acharia mais fácil compreender a lei da chama. Um feiticeiro cristalizado de nível 3 com habilidades de talento de osso branco enfrentaria um desafio relativamente menor para compreender a lei da morte. Sun An também planejava seguir essa abordagem. Apesar de ter o cubo de fusão como trapaça, ele não se considerava um prodígio capaz de compreender leis existenciais como tempo e espaço. Se tentasse, o resultado mais provável seria perder alguns milhares de anos antes de ter que mudar para uma lei diferente. No entanto, Sun An também não queria se contentar com uma lei do sistema elemental. Após cuidadosa consideração, decidiu se concentrar em compreender uma lei do sistema de regras, no máximo adicionando uma regra elemental. Afinal, mesmo depois de se tornar um verdadeiro feiticeiro espiritual, ele poderia continuar a compreender mais leis ou fundi-las para criar leis de ordem superior, embora com maior dificuldade. Por enquanto, ele buscava estabilidade, sabendo que poderia fazer mudanças mais tarde, se tivesse força. Metal líquido, zona proibida absoluta e chuva de estrelas cadentes. Com 3 habilidades de talento, é melhor escolher uma lei que tenha boa compatibilidade com essas habilidades. Os olhos de Sun An brilharam como uma ideia. Gravidade. Deixando o metal líquido de lado, a zona proibida absoluta já possui atributos gravitacionais. Além disso, as estrelas cadentes na chuva de estrelas cadentes também estão relacionadas à gravidade. Compreender a lei da gravidade usando essas duas habilidades de talento sem dúvida dobraria a eficiência. Além disso, a gravidade é uma manifestação da atração universal, e a atração universal é um efeito geométrico da curvatura do espaço-tempo. Ao dominar a lei da gravidade, ele poderá usá-la como base para compreender a atração universal e, potencialmente, avançar para a compreensão das leis do tempo e do espaço. No geral, embora a lei da gravidade possa parecer menos impressionante em comparação com as leis da vida e da morte, ela tem maior potencial e pode ser altamente eficaz em combate. Idealmente, ela deveria ser combinada com uma lei do sistema elemental. Sun An não pensou muito antes de decidir pela lei do trovão. A característica mais notável da lei da gravidade é sua capacidade de desacelerar e suprimir inimigos com forte pressão. Se ele pudesse aumentar sua velocidade simultaneamente com o poder do trovão, as vantagens que obteria seriam impressionantes. Além disso, a lei do trovão é conhecida por seu dano formidável e, quando combinada com a lei da gravidade, elas se complementam perfeitamente. Vou escolher as leis da gravidade e do trovão. Sun An rapidamente tomou sua decisão. Em seguida, vou me concentrar em compreender as leis. Durante seu tempo no plano cristalino da Terra, Sun An obteve um cristal da lei. Cristais da lei auxiliam significativamente no aprimoramento da compreensão das leis. Normalmente, o estágio inicial de compreensão de uma lei é um mais desafiador. Perceber a existência de uma lei a partir do vazio velado é uma tarefa incrivelmente difícil. Muitos feiticeiros cristalizados de terceiro nível passam milhares de anos sem dar o primeiro passo, muito menos aprimorar sua compreensão posteriormente. Com o cristal da lei em mãos, a dificuldade do primeiro passo foi bastante reduzida. Para compreender o poder da lei, é melhor encontrar um ambiente adequado. A lei do trovão é fácil, basta encontrar um espaço do elemento trovão. Quanto à lei da gravidade, precisamos encontrar um avião com alta gravidade. Sun An procurou rapidamente um plano adequado em sua mente, mas depois de muito pensar, não encontrou nenhuma pista. No entanto, não estava preocupado. Com inúmeros planos no multiverso, devia haver um apropriado.
Com algum tempo e esforço, ele estava confiante de que conseguiria encontrá-lo. Se necessário, sempre poderia obter informações. Planos com gravidade extremamente alta geralmente não eram ricos em recursos, então obter informações sobre eles não deveria ser difícil. Com um plano em mente, Sunan deixou o topo da torre do feiticeiro e foi para seu escritório, enviando uma mensagem rápida para Lise pelo caminho. Logo, Lise chegou. "Você já saiu do isolamento?" perguntou Lise, surpreso ao ver Sunan. Sunan havia lhe contado recentemente sobre seus planos de se isolar para um avanço, e ela esperava que levasse pelo menos algumas centenas de anos. Ela não havia previsto seu rápido retorno. "Você alcançou a cristalização de nível 3? De fato." Ao ver o sorriso e o aceno de Sunan, Lise não pôde deixar de se maravilhar interiormente. O progresso de Sunan era tão rápido como sempre. Era comum que feiticeiros de terceiro nível levassem 1000 ou até 2000 anos para avançar do estágio de liquidificação para o estágio de cristalização. Mas Sunan havia feito isso em menos de 400 anos. Mesmo entre os descendentes do espírito verdadeiro, poucos conseguiam igualar o talento de Sunan. Tendo testemunhado os milagres de Sunan inúmeras vezes, Lise rapidamente recuperou a compostura e fez a pergunta mais crucial. "Qual lei você pretende compreender?" Sunan, não vendo necessidade de esconder nada de Lise, respondeu francamente: "Gravidade e trovão." Lise ficou surpresa com a escolha de Sunan pela menos popular lei da gravidade. Mas, considerando o talento excepcional de Sunan, ela logo entendeu sua decisão. Lise não se surpreendeu com a intenção de Sunan de compreender duas leis simultaneamente. Todo gênio estabelece padrões elevados para si mesmo. Muitos descendentes do espírito verdadeiro optaram por compreender leis duplas ao utilizar o poder das leis. E Sunan, ainda mais extraordinário que os descendentes dos espíritos verdadeiros, teria sido o único a ser excluído se não tivesse escolhido as leis duplas. "Você conhece algum plano adequado para compreender a lei da gravidade?" perguntou Sunan. Lise pensou por um momento, balançou a cabeça e acrescentou: "Posso enviar pessoas à cidade onipresente para obter informações. Um plano assim não deve ser difícil de encontrar." "Então vamos fazer isso", concordou Sunan, assentindo. Então, mudando de assunto, perguntou sobre os acontecimentos recentes. Imerso no cultivo há anos, ele não prestava muita atenção aos assuntos externos. Após ouvir o relato de Lise sobre as mudanças na guerra civil dos feiticeiros nos últimos 300 anos, um brilho de percepção brilhou em seus olhos. A situação se desenrolara de forma muito semelhante à que ele se lembrava, com apenas pequenas diferenças nos detalhes. A direção geral não mudara significativamente. "Você acha que a guerra civil dos feiticeiros terminará assim?" perguntou Lise. "Não", respondeu Sunan com firmeza. Em sua memória, a guerra civil dos feiticeiros havia durado 500 anos inteiros. Como a situação atual correspondia em grande parte às suas lembranças, isso implicava que os desenvolvimentos futuros também não sofreriam grandes alterações. O fim da guerra civil dos feiticeiros ainda não estava próximo. A verdadeira conclusão da guerra poderia não chegar antes do ano 2800 do calendário da luz estelar. Lise lançou a Sunan um olhar perplexo, incerto sobre a base de sua afirmação confiante. No entanto, os julgamentos passados de Sunan raramente estavam errados, e os eventos subsequentes sempre validaram sua previsão. Então, apesar de suas dúvidas, Lise, como sempre, escolheu confiar em Sunan. A propósito, Lise de repente se lembrou de algo. O Códice da Sabedoria enviou pessoas, pedindo-nos para conquistar rapidamente um ou dois planos. Eles estão dispostos a fornecer alguns recursos para a Aliança Estelar. As sobrancelhas de Sunan se ergueram e ele sorriu ironicamente. Parece que o Códice da Sabedoria está ficando ansioso. Era claro que o Códice da Sabedoria estava à beira do colapso e precisava desesperadamente do apoio de suas organizações afiliadas. Dada a situação atual, o poder de feiticeiro de segunda categoria mais promissor para liberar recursos era o Pássaro de 1000 cabeças.
Portanto, o Códice da Sabedoria estava incitando a Aliança Estelar a intensificar sua ofensiva, colocando mais pressão sobre a Torre Blackthorn e dando ao Pássaro de 1000 Cabeças uma chance maior de ganhar vantagem. O pessoal do Códice da Sabedoria está aguardando nossa resposta na cidade de Ulana, disse Lise. O que devemos fazer? Capítulo 295. Lei da Gravidade, o passo mais crítico. Em resposta à pergunta de Lise, Sunan não respondeu imediatamente, mas perguntou sobre a expansão militar da Aliança Estelar ao longo dos anos. Nos últimos anos, a Aliança Estelar havia desacelerado significativamente sua ofensiva contra a Torre Blackthorn, mas não houve afrouxamento em sua expansão militar. Depois de tanto tempo, a força militar da Aliança Estelar havia crescido surpreendentemente. Pegando o relatório de Lise, Sunan rapidamente o folheou. Primeiro foi a Legião Golem, que havia se expandido para 22 corpos de exército, e eles agora estavam trabalhando no estabelecimento do 23º Corpo de Exército. Em seguida, foi a Ordem dos Cavaleiros do Sigilo. Ao longo dos anos, a Aliança Estelar havia comprado construções gravadas em grandes quantidades da Cidade Onipresente. Mais de 80% das construções gravadas na Cidade Onipresente foram adquiridas pela Aliança Estelar, fazendo com que os preços dessas construções aumentassem em mais de 30%. As mudanças trazidas por isso foram bastante perceptíveis. Com um suprimento suficiente de construções gravadas, um grande número de cadetes pôde se tornar membros oficiais, aumentando significativamente o número de cavaleiros do sigilo de pleno direito. Devido à queda acentuada no número de cadetes, a Aliança Estelar decidiu removê-los dos batalhões, deixando apenas os membros oficiais. Atualmente, a Aliança Estelar contava com 12 legiões, o equivalente a 60 batalhões e 600.000 membros oficiais. Além disso, ainda restavam mais de 500.000 cadetes, que deveriam ser gradualmente equipados com construções gravadas e promovidos a membros oficiais no futuro. No total, incluindo membros oficiais e cadetes, a Ordem dos Cavaleiros do Sigilo tinha uma população de mais de 1.100.000. Este já era o limite atual da Aliança Estelar. A vida útil dos Cavaleiros do Sigilo é limitada e, à medida que novos cavaleiros ingressam no exército, alguns mais velhos se aposentam devido a ferimentos ou à idade avançada. Com o tempo, esses dois fatores gradualmente se equilibrarão. Eventualmente, o número total de Cavaleiros do Sigilo oscilará em torno de um limite quantitativo fixo. A menos que uma guerra ecloda, não haverá aumentos ou reduções significativas. Esse limite quantitativo depende do número de planos com raças tradicionais sob o controle da Aliança Estelar para a civilização humana. Atualmente, a Aliança Estelar possui apenas 2 planos humanos, o plano Ulan e o continente Luz Estelar, e ter esse número de Cavaleiros do Sigilo já é o limite. Em relação à Legião de Magos Caçadores, o número de marionetes ultrapassou 5.000. Incluindo as legiões de marionetes incorporadas em todas as torres de feiticeiros da Aliança Estelar, o número atual de marionetes de nível mago é de quase 8.000. Devido ao foco de Sunan no cultivo, ele não teve tempo de modificar o Vale do Crepúsculo, então o limite populacional da matilha permanece inalterado. No entanto, após mais de 300 anos, os Lobos do Crepúsculo finalmente atingiram seu limite de 602. Em termos de construções de guerra, devido à ofensiva lenta, as aquisições de torres de feiticeiros da Aliança Estelar ao longo dos anos foram escassas, e eles construíram principalmente suas próprias torres. Atualmente, o número de torres de feiticeiros aumentou para 71, e a maioria delas foi aprimorada. Fora das torres de feiticeiros, o crescimento no número de fortalezas estelares e frotas voadoras é muito mais impressionante. As primeiras ultrapassaram 500. As últimas também dispararam para 65. Isso se deve principalmente ao fato de a intensidade das guerras ter sido relativamente baixa nos últimos anos, resultando em perdas menores para os construtos bélicos e um aumento mais perceptível. No entanto, o que realmente encantou o Sunan foi o crescimento no número de feiticeiros.
300 anos de desenvolvimento e gestão foram suficientes para explorar plenamente a vantagem populacional do Plano Ulan. Atualmente, o número total de feiticeiros na Aliança Estelar atingiu a impressionante marca de 1767. No geral, em comparação com a conquista inicial do Plano Manru e do Plano Shigo, a força militar da Aliança Estelar mais que dobrou. Sem contar os feiticeiros espirituais verdadeiros, a força total da Aliança Estelar agora é suficiente para ser considerada uma força de feiticeiros de segundo nível. Eles só precisam esperar a promoção de Sunan a feiticeiro espiritual verdadeiro para se tornarem imediatamente membros das forças de feiticeiros de segundo nível. Nada mal. Após terminar o documento, um sorriso satisfeito surgiu no rosto de Sunan. Diga ao Códice da Sabedoria que concordamos com suas exigências. Depois de tanto tempo de desenvolvimento, era hora de mostrar as presas. Sunan já havia planejado que a Aliança Estelar lançaria uma grande ofensiva em breve para capturar os 4 planos da Torre Blackthorn, e era um momento oportuno para exigir recursos do Códice da Sabedoria. Lise perguntou: que recursos devemos pedir ao Códice da Sabedoria? Construções gravadas ou materiais? Nenhum dos dois. Os olhos de Sunan brilharam. Peça uma fruta da lei. Lise ficou um pouco surpresa, mas então sua expressão mudou para compreensão. Embora o nome fruta da lei contenha o caractere para fruta, não se trata de uma fruta propriamente dita, mas sim de um termo geral para a manifestação cristalizada do poder da lei, originário principalmente do reino da verdade. Em circunstâncias normais, o poder da lei é uma existência extremamente abstrata e etérea, que só pode ser compreendida através dos sentimentos e não pode ser tocada fisicamente. No reino da verdade, um lugar conhecido como o Santuário das Leis, o poder denso das leis, sob as circunstâncias certas, pode se manifestar em entidades físicas, permitindo uma interação tangível. Todas essas manifestações do poder da lei são coletivamente conhecidas como frutos da lei. A maioria dos frutos da lei não possui atributos específicos, e qualquer feiticeiro espiritual verdadeiro ou feiticeiro cristalizado de nível 3 pode absorvê-los e transformá-los, aprimorando sua compreensão e controle sobre as leis. Pode-se dizer que uma única fruta da lei pode aumentar as chances de um feiticeiro cristalizado de nível 3 avançar para um feiticeiro espiritual verdadeiro em 1 a 2%. Apesar do aumento aparentemente pequeno de 1 a 2%, a probabilidade original de um feiticeiro cristalizado de nível 3 avançar para um feiticeiro espiritual verdadeiro é inferior a 10%, portanto, um único fruto da lei multiplica essa probabilidade várias vezes, destacando seu imenso valor. Justamente por sua raridade, o Códice da Sabedoria pode não concordar com essa condição, e negociações são necessárias. Enquanto Lise cuidava do assunto, Sunan retornou ao topo da Torre do Feiticeiro. Tendo alcançado seu avanço há pouco tempo, ele precisava de tempo para solidificar seu novo reino. Antes de obter informações sobre o plano gravitacional, este era o momento perfeito para estabilizar seu reino. Frutos da lei. Ao ouvir a condição da aliança estelar de seu subordinado, Romine ficou surpreso, com o rosto cheio de espanto. Sunan havia alcançado a cristalização de nível 3. Esse pensamento surgiu imediatamente, e Ronin instintivamente quis rejeitá-lo. Afinal, segundo seu conhecimento, Sunan parecia ter alcançado a liquidificação de nível 3 há menos de 400 anos, e era inconcebível que ele tivesse alcançado outro avanço em tão pouco tempo. Talvez Sunan não tenha alcançado o avanço e esteja pedindo aos frutos da lei para se preparar para seu futuro avanço e compreensão das leis. Mas, ao se lembrar dos inúmeros feitos surpreendentes de Sunan até então, Romine ficou inseguro novamente. Um prodígio como Sunan desafiava a avaliação convencional. Romine suspirou ao perceber isso. Primeiro, Maísa, e agora Sunan. De fato, havia muitos prodígios neste mundo. Balançando a cabeça para dissipar distrações desnecessárias, Romine pegou um cristal, colocou-o na testa por alguns segundos e o esmagou, transformando-o em um feixe de luz que desapareceu no vazio.
Cerca de meia hora depois, o feixe de luz retornou, aparecendo diante de Roming e se transformando em um personagem gigante. Sim. Ao ver isso, Roming exalou alívio e se virou para seu subordinado, dizendo: concordo com a condição da Aliança Estelar, mas eles devem conquistar pelo menos um plano dentro de um século. Sim, senhor. Quando o mensageiro do Códice da Sabedoria chegou à cidade de Ulana, Sunan não estava mais no plano Ulan. Como ele havia previsto, a Aliança Estelar adquiriu facilmente várias informações sobre o plano gravitacional das 3 principais guildas mercantes da cidade onipresente. Assim que obteve as informações, Sunan partiu para um dos planos. Então, este é o plano sumidouro de almas. Suspenso no céu, Sunan pairava no ar, observando os arredores. Para onde quer que olhasse, via desolação e desolação. As vastas planícies eram áridas, com nada além de areia, rochas escarpadas e nenhuma planta vista, muito menos qualquer sinal de vida. Todo o plano estava envolto em um silêncio mortal. Parece que este plano é extremamente pobre em recursos, o que faz sentido. Caso contrário, o povo da cidade onipresente não teria vendido a informação tão facilmente. Sunan não se importava, pois não estava ali pelos recursos. Pelo contrário, estava bastante satisfeito com outra característica do plano sumidouro de almas. No momento em que entrou no plano, sentiu uma pressão incrivelmente pesada. Uma gravidade aterrorizante envolveu todo o seu corpo quase simultaneamente. Não era uma opressão comum. A pressão da gravidade era abrangente, afetando cada centímetro de carne, cada osso e até mesmo cada célula de um ser vivo com uma força esmagadora de 360 graus em ângulo morto. Com uma força ligeiramente insuficiente, alguém poderia ser esmagado até virar pasta de carne em um instante. A gravidade aqui é mais de 100 vezes maior que a do continente luz estelar. Abaixo do cavaleiro lendário, qualquer vida que entrasse aqui provavelmente pereceria instantaneamente. Sunan estalou a língua, espantado. De acordo com as informações fornecidas pela cidade onipresente, o plano sumidouro de almas tinha pouquíssimas formas de vida, mas as poucas que existiam possuíam, sem exceção, uma força formidável de nível feiticeiro. Fazia sentido. Para sobreviver e se adaptar em um ambiente de gravidade tão alta, o poder de alguém não poderia ser fraco. A informação forneceu a localização dessas formas de vida, mas Sunan não tinha a intenção de contatá-las. Evitando esses locais, ele começou a procurar um lugar adequado para compreender as regras. Mesmo dentro do mesmo plano, a gravidade variava em diferentes áreas. Depois de passar algum tempo, Sunan encontrou um lugar com gravidade relativamente maior. Ele tirou um golem especialmente preparado de seu cubo de fusão e montou um acampamento temporário simples. Sunan ordenou que os golems patrulhassem e guardassem os arredores, então entrou na casa, sentou-se de pernas cruzadas e começou a compreender as regras. Compreender as regras é um processo incrivelmente misterioso, difícil de descrever em palavras. Em termos simples, o mago infunde sua poderosa energia psíquica no vazio, ou no plano, conectando-se profundamente com a origem do plano, encontrando as regras dentro da origem e, então, discernindo a regra específica que busca compreender a partir da multidão de regras. Depois disso, é um processo tedioso bem Sigt. Em um plano como o plano da Sumidouro das Almas, com sua gravidade extremamente alta, a regra da gravidade na origem é mais pronunciada em comparação com outros planos, tornando-o relativamente mais fácil de compreender. Durante sua compreensão, Sunan pegou um cristal da lei e o segurou na palma da mão. Com a ajuda do cristal da lei, é mais fácil localizar as regras dentro da origem do plano. No plano da Sumidouro das Almas, onde a vida é escassa, ninguém perturbaria Sunan. Com o passar do tempo, Sunan gradualmente entrou em um estado de foco único, ignorando completamente todos os outros sentidos e mergulhando inteiramente na origem do plano. Gradualmente, um mundo bizarro e colorido se desdobrou diante dele. Cada cor neste mundo representava uma regra, e as cores não eram distintas, mas entrelaçadas e misturadas, cada uma contendo elementos da outra.
Às vezes, várias cores se combinavam para formar uma cor completamente nova, mas dentro dessa nova cor, ainda era possível discernir os tons originais, criando uma sensação incrivelmente misteriosa. A miríade de cores quase ofuscou os olhos de Sun-An. Rapidamente se firmou, olhando fixamente para procurar a cor que representava a lei da gravidade. Após um tempo indeterminado, finalmente encontrou o que procurava. Um tom negro cobalto profundo entre as inúmeras cores. No momento em que viu o negro cobalto, Sun-An compreendeu. Aquela era a lei da gravidade que ele procurava. Exultante, Sun-An imediatamente estendeu sua energia psíquica em sua direção. No instante em que toca o negro cobalto, todo o seu mar mental reverberou com um estrondo estrondoso, e sua alma sentiu como se tivesse sido atingida, causando um breve momento de tontura e confusão antes de ele recuperar a clareza. Em sua visão, a miríade de cores que antes se entrelaçavam agora recuava rapidamente como uma maré vazante, substituída por vastas extensões de preto cobalto que rapidamente dominavam metade de seu campo de visão. No piscar de olhos, Sun-An foi envolvido pelo preto cobalto. Testemunhando isso, Sun-An exalou e sorriu com genuína alegria. Está feito. Com essa alegria, Sun-An abruptamente saiu de seu estado de concentração, e tudo à sua frente desapareceu de repente como se tivesse sido uma ilusão. Quando abriu os olhos novamente, ainda estava na pequena casa original, cercado pelo nada, como se tudo o que vira fosse apenas um sonho. No entanto, Sun-An sabia que tudo era real. Uma nova linha de texto apareceu no painel flutuante à sua frente. Progresso na compreensão da regra da gravidade. 0,01%. Sun-An estava cheio de alegria. Tendo dado o passo mais crítico, tudo o que restava era longa e árdua jornada pela frente. Enquanto ele continuasse a compreender, um dia ele dominaria a regra da gravidade. Recuperando os sentidos, Sun-An saiu. Tudo no acampamento era o mesmo de antes de sua reclusão. Nada havia mudado. Antes de sua reclusão, Sun-An havia ordenado especificamente a um golem que marcasse o tempo, e agora, ele descobriu que mais de 53 anos haviam se passado. No entanto, para sua percepção, parecia que apenas um curto período havia se passado. Eu não esperava que compreender as regras fosse levar tanto tempo, pensou Sun-An consigo mesmo. Com o cristal da lei em mãos, compreender as regras foi relativamente mais fácil para Sun-An em comparação com outros magos. Mesmo assim, ele levou mais de 50 anos para completar o primeiro passo mais crucial. Para outros magos, provavelmente levaria muito mais tempo. Mais provavelmente, eles talvez nunca dessem esse primeiro passo crucial. Mesmo tendo vivenciado isso pessoalmente, Sun-An ainda se sentia perdido ao descrever o processo e a experiência de compreender as regras. Sua experiência anterior parecia um sonho, algo que ele conseguia lembrar, mas não conseguia expressar em palavras. Se tivesse que descrevê-lo, diria que foi um processo puramente mental. Não é de se admirar que, depois de todos esses anos, nenhum feiticeiro espiritual verdadeiro tenha sido capaz de resumir a experiência de compreender as regras, pensou Sun-An. Não é que eles não queiram, mas sim que não conseguem. Isso é algo